Oi, boa noite todo mundo. Eu sou Marília Zalar Guimarães, sou coordenadora científica da Rede CPE e estou aqui para passar a mediação para Catarina Sete e Ana Carolina Zuanazzi, que vão dar o último dia, infelizmente, né, do curso de competências socioemocionais oferecido pelo Instituto Ayrton Senna, nosso parceiro há muitos anos da rede. Então, está com vocês. Obrigada. Obrigada, Marília. Bom, boa noite. Vamos então para o nosso último dia de mini curso e hoje quem vai apresentar a fala é a Ana Carolina. Bom, ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Neuropsicologia pelo Centro de Diagnóstico Neuropsicológico, mestre em Psicologia Clínica pela USP, e atualmente é pós-doutoranda em Avaliação Psicológica pela Universidade de São Francisco e gerente de projetos na área de geração de evidências do Instituto Ayrton Senna. Ana, obrigada, é com você. Obrigada, Catarina, obrigada, Marília. Minha projeção acho que não está mostrando aqui para vocês, não sei se a gente está com algum probleminha técnico. Ok, agora sim. Bom, hoje, então, para o nosso último dia, né, a gente planejou aí uma sequência de conversas para falar sobre o socioemocional dentro de um espectro, né, então a gente abordou já as competências socioemocionais nesse contexto de pandemia, que foi a fala da Catarina lá na sexta-feira, ou desculpa, na quinta, né. Ontem a Karen trouxe um pouquinho sobre as competências socioemocionais no docente, e hoje eu vou falar um pouco sobre um instrumento de avaliação para crianças do Fundamental 1. Né? Até hoje o Instituto ainda não tinha um instrumento desenvolvido para essa fase escolar, a gente tinha um instrumento que é o instrumento Senna para o Fund 2 e ensino médio, e a gente, durante alguns anos, trabalhou no desenvolvimento de um instrumento, então, para o ensino fundamental 1. E é o que eu vou apresentar hoje para vocês. A gente preparou aqui 3 pontos principais para fazer essa apresentação. Primeiro, dar um panorama geral sobre o que é esse instrumento, né, como ele é composto. A gente sabe que no Fundamental 1 existem alguns desafios quando a gente fala de avaliação de qualquer natureza, né, mas também na socioemocional. Então, é mostrar como que a gente foi tentando transpor essas barreiras para a gente conseguir fazer uma avaliação que seja de qualidade. Depois, trazer um pouco da linha do tempo dos nossos estudos, né, então... desde 2018, os estudos começaram com esse instrumento e a gente ainda tem um caminho ainda para percorrer, mas a ideia é apresentar o que já foi feito sobre isso. E, por fim, trazer alguns dados preliminares, né, pensando principalmente no desenvolvimento desse instrumento, o que a gente tem até hoje já em termos de resultados. Passando aqui, vamos ver se ele vai deixar eu passar. Passou, mais um. Bom, então, o que é o instrumento Senna para crianças, né? A proposta dele é ser uma ferramenta de avaliação formativa, né, e é vinculado a um projeto que atualmente é intitulado Iniciando Diálogos, né, então o instrumento ele faz parte de um corpo maior, que é o projeto, né, e dentro desse projeto existem, além da ferramenta, um material pedagógico de apoio, e essa ferramenta, o Senna para Crianças, ele tem justamente uma proposta formativa, ou seja, é como se a gente estivesse falando ali de um filme, né, onde a gente vai avaliando e entendendo como está o desenvolvimento socioemocional daquelas crianças dentro de um processo que é contínuo e amplo. E para quê, né? Para que avaliar crianças nessa fase escolar tão inicial? A ideia é que a gente possa justamente ter uma ferramenta que capte sobre o desenvolvimento socioemocional das crianças já numa idade inicial, justamente para possibilitar e para ampliar o desenvolvimento dessas crianças, né? A gente sabe e a gente vem falando já há um tempo o quanto que diversas competências elas têm janelas de desenvolvimento, né? E quanto mais cedo se começa a estimular ou proporcionar ambientes mais favoráveis para o desenvolvimento, melhor pode ser, né? Existe um potencial de melhor desempenho no futuro. Então, a ideia é justamente olhar para as crianças nesse período de fase de desenvolvimento do 1º ao 5º ano.
Atualmente, no slide ele está um pouquinho cortado, mas eu vou contar para vocês o que está escrito. Atualmente ele é um instrumento composto por 5 grandes tarefas ou subtestes, como a gente está chamando aqui, e cada subteste tem uma proposta específica. E aí esse é o formato atual. Como eu disse, a gente está ainda em processo de estudo desse instrumento, então atualmente ele é composto por 5 subtestes. O público-alvo, como eu estava dizendo para vocês, são crianças de 1º a 5º ano do ensino fundamental, meninos e meninas. A gente conta com 2 principais formatos de aplicação, um formato informatizado, então ele é realizado no computador ou em tablet e celular, e um outro formato que é papel e lápis, que é justamente para tentar transpor essa dificuldade, muitas vezes, de acesso a tecnologias como computador, celular e tablet. Esses são os instrumentos que a gente tem até o momento. O slide também está cortado, não sei se é possível redirecionar o slide, qualquer coisa eu posso compartilhar aqui, tá? Então, ele é composto por 5, como eu vinha dizendo. O primeiro é o que a gente chama de fantoches, que é composto por 43 itens. Por gentileza, a senhora pode compartilhar se estiver cortando. Tá, joia. Então, só um minutinho, pessoal, eu vou compartilhar a tela, só para a gente não perder essas informações, tá? E aí fica talvez mais fácil. Bom, eu vou ter que só avançar um pouquinho para a gente chegar no slide onde a gente estava. Obrigada, viu? Então, o fantoches, como eu vinha dizendo, ele é um dos subtestes composto por 43 itens. A gente tem o Histórias A e o Histórias B, um composto por 32 e o outro por 13 itens. Inteligência emocional composto por 27 itens e criatividade emocional composto por 4 itens. Ao longo da minha fala, eu vou apresentar cada um desses instrumentos e também dizer o que eles têm de específico, Como eu fui dizendo, cada subteste tem uma forma específica de avaliar competências socioemocionais, que é justamente para a gente ter um tipo de avaliação que a gente poderia dizer que é multimétodo, Então, por diferentes métodos, a gente tenta captar o funcionamento e a capacidade de competência socioemocional. Aqui, a gente está listando alguns dos principais desafios que a gente tem quando a gente fala em avaliação de crianças nessa faixa etária, e possíveis soluções que a gente foi pensando nesse novo instrumento que a gente pudesse tentar transpor. Aqui eu vou apresentando na lista que a gente fez, um dos primeiros desafios é que as crianças nessa faixa etária elas estão num processo ainda de alfabetização, e por isso existe uma baixa proficiência em leitura. Principalmente quando a gente está falando nas crianças de 1º, 2º, até 3º ano, existe uma dificuldade ainda numa leitura mais fluida, numa leitura mais dinâmica. Então, instrumentos que envolvessem muito texto ou que envolvesse exclusivamente texto, ficaria comprometida, muitas vezes, a capacidade de compreensão da criança, porque ela ainda não domina a leitura, está nesse processo de alfabetização. Para isso, a gente investiu num instrumento que tivesse outros tipos de recursos além do texto, que é o caso do áudio e da imagem. Então, o Cena para Crianças, ele é totalmente em áudio, A gente tem texto, lógico, para as crianças, inclusive, que já dominam a leitura, mas todas as instruções, tudo é em áudio, e a gente também tem bastante imagem, que representa as ações dos textos e do áudio, para que a gente tenha essa segunda via aí de interação e que favoreça justamente a compreensão da criança. Além disso, a gente investiu em itens, em textos de itens que fossem curtos, para que a gente também possa favorecer aquela criança que já tem algum tipo de domínio de leitura e que prefere, se sente mais confortável fazendo a leitura, e aí a gente tem um texto que seja curto e seja com palavras também mais simplificadas, para que ela possa ler tranquilamente. Um outro desafio é em relação à fluência verbal. E aí, quando eu estou falando de fluência verbal, eu estou falando especificamente da compreensão de texto.
Então, muitas vezes a criança consegue ler, ela já identifica o alfabeto, ela já consegue ler palavras curtas e longas, mas ela ainda não tem uma destreza para ler frases compostas, para dar um sentido para aquilo que ela está lendo, né? Ela ainda está nesse processo de compreensão textual. Então, para isso, o recurso de áudio e imagem também transpõe esse desafio, né? Também busca, pelo menos, reduzir dificuldades de compreensão de texto. Os itens curtos, como eu também já havia dito, ele tenta reduzir essa dificuldade de ler muito, ou de ter que fazer uma compreensão, né? Pensando até em memória operacional, tentar reduzir o número de informações que a criança tem que aprender ali, e também que sejam textos bastante diretos e objetivos naqueles que eles estão tentando acessar, né, naquilo que eles querem que a criança reflita sobre. Um outro desafio nessa faixa etária, e de novo, né, o primeiro, segundo, terceiro ano, existe esse desafio mais potencializado, que é a baixa amplitude atencional. Então, as crianças nessa faixa etária, elas não conseguem ficar ali muito tempo numa mesma tarefa, numa tarefa que seja monótona ou repetitiva, porque a capacidade atencional delas, de fato, é reduzida, e a gente precisava transpor essa barreira do tamanho do instrumento, né, do tamanho e também da natureza dos itens. De novo, se a gente ficar com um setting de itens que fosse muito monótono, muito repetitivo, provavelmente a criança dispersa e ela para de prestar a atenção que a gente gostaria que ela prestasse para responder as tarefas. Para isso, a gente trabalhou na redução da quantidade e complexidade dos itens. Eu fui passando ali no começo, no slide anterior, quantos itens cada subteste compunha. Então, a ideia é que a gente consiga avaliar competências socioemocionais por diferentes ângulos, mas também com um número ideal, por assim dizer, de itens, para que não provoque não interfira muito na capacidade atencional da criança. A gente está investindo bastante num instrumento que seja lúdico. Hoje eu vou mostrar para vocês o que seria a versão 1 do instrumento, mas atualmente a gente está trabalhando num aplicativo, investindo então na gamificação. Alguns estudos têm mostrado que a gamificação ela ajuda também na capacidade atencional da criança para que ela se retenha ali. E também a ideia de dividir a avaliação em mais de uma, que eu estou chamando aqui de sessão de aplicação, que justamente é a duração ali do tempo que a criança fica respondendo. E isso pode ser variável, como a gente tem 5 subtestes, a gente tem a possibilidade de fazer intervalos entre um subteste ou outro, que pode ser um intervalo rápido, né? Fazer um intervalo, comer um lanche e voltar para responder, ou pode ser um intervalo de mais de um dia, inclusive. E com isso, justamente garante que a criança complete a tarefa de uma forma ótima. Um outro ponto, que daí é mais do ponto de vista de desenvolvimento socioemocional e emocional, esse processo de desenvolvimento emocional, ele ainda está muito no início, quando a gente fala das crianças nessa fase etária, e isso implica em uma menor percepção de aspectos emocionais nas situações. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando de uma avaliação socioemocional, e aí a Catarina lá na quinta-feira trouxe todo o nosso aporte teórico e a nossa nomenclatura e construto que a gente avalia. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, abertura a um novo, eu pergunto para a criança quanto que ela aproveita, ou quanto que ela gosta de conhecer coisas novas, experienciar coisas novas. Talvez para a criança entender e abstrair esse tipo de situação seja um pouco abstrato demais, né? Ou, por exemplo, se eu estou avaliando resiliência emocional e eu pergunto para a criança, né, quanto você consegue controlar sentimentos negativos como raiva e frustração. Talvez para a criança entender o que é raiva e frustração é um processo a mais que ela ainda não chegou ali para justamente conseguir compreender e interpretar se ela consegue, de fato, controlar a raiva e a frustração dela. E aí algumas alternativas que a gente propôs para isso foram, de novo, a criação de itens que fossem curtos e bastante objetivos. A gente reduziu ao máximo a complexidade, né, dos itens em termos
de ter uma mescla ali de itens que fossem bastante fáceis do ponto de vista não só de vocabulário, mas também de contexto emocional envolvido. O uso da primeira pessoa, do singular, então todos os itens, né, são eu gosto disso, eu faço isso, sempre na primeira pessoa do singular, para potencializar a identificação da criança com aquela situação ali em voga. A gente trabalha, como eu vinha dizendo, com imagens, e cada imagem ela tem um personagem que é o autor daquela ação, e a ideia é que esse personagem ele é fixo, né? O protagonista é sempre fixo em todas as historinhas que a criança vai percorrendo, justamente para que ela faça um processo maior de identificação ali com a situação, além de situações interpessoais e pessoais que sejam bastante concretas, que sejam bastante acessíveis para a criança. Uma outra melhoria que a gente pensou para transpor essa questão do desenvolvimento socioemocional e do desenvolvimento emocional é dar um passo para trás quando a gente fala do percurso de desenvolvimento, que é entender, para eu conseguir responder um item, como eu vinha dizendo agora há pouco, né, consigo controlar minha raiva e minha frustração, é lógico que a gente tem que entender o que é raiva e o que é frustração num primeiro momento. Então, por isso a gente incluiu itens relacionados à inteligência emocional, que é um campo teórico que estuda justamente a capacidade de compreensão, a capacidade de nomeação, de lidar com emoções, regular emoções e assim por diante, que seria, bem entre aspas, um passo inicial. Então, antes de eu saber se eu sei regular minha raiva, eu preciso primeiro saber nomear a raiva, identificar a raiva em mim, identificar a raiva no outro, para daí a gente ir pensando em maneiras de regular e maneiras mais elaboradas do ponto de vista de desenvolvimento emocional. Um outro ponto bastante importante e desafiador é a diferenciação entre o eu e o outro quando a gente fala em desenvolvimento, né? Então, a criança ainda nesse momento, ela é bastante egocentrada, né? Então, para ela é um pouco difícil ainda fazer aquele percurso da teoria da mente, né? O que o outro está sentindo, quem é o outro pensa diferente de mim. Então, isso pode dificultar alguns processos de identificação, principalmente quando a gente tem itens relacionados a como o outro está se sentindo ou como eu ajo em relação ao outro, né? Então, se eu faço alguma coisa, aquilo fere alguém, esse tipo de raciocínio ainda é inicial nas crianças nessa fase etária, e então é um desafio para a gente tentar transpor, e uma das soluções que a gente bolou foi justamente usar itens na primeira pessoa, com personagens protagonistas que fossem fixos, e também a gente tem trabalhado com a inclusão de áudios que sejam no mesmo sexo da criança, né? Então, se é uma menina respondendo, o áudio que ela vai ouvir é todo com uma voz feminina e o menino também com uma voz masculina. Por fim, mas também já está dentro de um pouco do que eu fui trazendo, as competências socioemocionais ainda estão em desenvolvimento, e isso implica em um menor autoconhecimento sobre os próprios comportamentos. E aí, por isso, incorre o risco da criança responder muito mais relacionado ao momento atual dela do que o movimento de fazer uma retrospectiva, mesmo que breve, do último mês, das últimas semanas, sobre como ela tem se comportado do ponto de vista socioemocional. E aí, para isso, a ideia é, quando eu avalio as minhas competências socioemocionais, quando eu faço esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, eu preciso não só da minha memória, mas também abstrair alguns conceitos, né? Ser capaz de fazer esse processo de abstração que ainda não está presente nas crianças, e aí a ideia para passar por isso é trazer situações que fossem bastante concretas, né? Então, para que a criança consiga associar o comportamento dela a situações que potencialmente ela já viveu no contexto escolar, em casa, então para que ela consiga lembrar justamente esses momentos e aí responder a partir disso. A gente também está criando itens que a gente chama de não ambíguos, ou seja, itens que não envolvam uma decisão dúbia sobre o que ela está fazendo, uma decisão que envolva mais de uma alternativa ou mais de uma possibilidade de ação, para que a criança justamente consiga ir mais diretamente naquilo que ela está avaliando.
Além disso, a gente fez toda uma revisão qualitativa dos itens, um laboratório cognitivo, como eu vou mostrar logo para vocês, que foi feito logo em 2018, para a gente entender justamente qual que é o processo de resposta, ou seja, como que a criança entende aquele item que a gente está perguntando, que associações ela faz a partir disso, e como que ela responde esse tipo de tarefa. Bom, passado todos esses desafios e propostas de solução, a gente desenvolveu, então, um instrumento que contivesse todos aqueles recursos. Como eu disse logo no começo, essa é uma primeira versão, a gente, logo no final eu vou mostrar para vocês uma nova versão que a gente está trabalhando, que é investindo ainda mais nesses pontos, e aí, lógico, isso vem de um trabalho que é contínuo, então a gente faz algumas coletas, colhe aquilo que deu certo, colhe aquilo que precisa ser melhorado, e aí vai constantemente desenvolvendo um instrumento que, de fato, atinge aquele nosso objetivo. Esse daqui é o item de puppets ou de fantoches. Ele é um item que a gente chama de escolha forçada, ou seja, a criança tem que escolher se ela é mais parecida com um item, por exemplo, aqui do lado esquerdo, ou mais com um item do lado direito, né? Então, ela não pode, por assim dizer, ficar no meio termo, ela tem que escolher se ela é mais assim ou se ela é mais do outro jeito. Aí, só para trazer um exemplo, eu só percebo que um amigo teve um problema um bom tempo depois, versus eu me preocupo quando um amigo tem um problema, né? Então, observem que as situações, elas são de polo oposto, então, de um lado, eu tenho um polo que seria negativo do que a gente está falando aqui, por exemplo, de amabilidade, né, de macrocompetência amabilidade, onde a criança não percebe o problema, versus uma situação onde a criança percebe o problema, e aí ela vai dizer qual lado ela é mais propensa. Aqui no finalzinho do card, vocês conseguem ver que é o áudio, né? Então, é justamente uma voz dizendo o texto escrito. Depois que ela escolhe se ela é mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, ela deve responder se ela costuma agir assim, pouco, mais ou menos, ou bastante. Então, aqui, além da gente ter essa ideia de escolher por um tipo, né, de comportamento que é mais frequente, ela tem uma nova oportunidade de dizer quanto que ela costuma agir assim no dia a dia. Esse daqui é um outro instrumento, né, um outro subteste, o Histórias A. Nesse subteste, a gente trabalha com uma situação central. Então, a situação nesse exemplo é: durante uma brincadeira, meu amigo começa a chorar enquanto os outros continuam brincando. E aí ela é apresentada 3 opções de resposta para que ela diga como ela costuma agir, né? Então, de novo, a criança, ela vai tendo alguns parâmetros para dizer se ela por exemplo, fala para ele parar de chorar, porque chorar é feio, deixa ele quieto, porque chegou a vez da criança brincar, ou para de brincar e vai tentar ajudar a entender o que aconteceu com um amigo. Então, de novo, é aquela ideia da gente trazer situações bastante concretas, então a criança não precisa pensar o que ela faria numa escala de 1 a 5, quanto que ela ajudaria aquela criança. Não, a gente dá opções ali, medianas e extremas, para que ela responda em relação à situação-alvo. E aí, de novo, como lá no subteste anterior que eu mostrei para vocês, ela tem uma oportunidade de dizer se ela age assim pouco, mais ou menos, ou bastante. O terceiro subteste que a gente está trabalhando, que a gente chama atualmente de Histórias B, ele é bastante diferente do que a gente costuma ver em termos de avaliação, porque aqui a criança ela vai criar uma história. A gente tem no Histórias B um conjunto de 5 desenhos, né? Esses desenhos, eles têm por trás um racional, né, uma situação racional. Então, nesse caso, né, se a gente olhar os desenhos, tem ali um adulto, aparentemente dando uma bronca, a gente tem um personagem central que está com uma cara de tristeza e os colegas, né, os outros personagens rindo, e aí 3 personagens, né, que sempre o mesmo personagem, expressando diferentes reações emocionais, né.
E aí a ideia é que a criança selecione 3 desses 5 desenhos para contar uma história, né, que é justamente nesses 3 quadrantes aqui superiores, uma vez que ela escolhe, né, os desenhos que ela vai montar, ela é convidada a contar a historinha que ela montou. Então, a gente tem aqui, né, um microfonezinho, a criança clica no microfone, ela conta a história que ela estava bolando, e aí, então, ela segue em frente. O quarto subteste é a inteligência emocional, então, como eu vinha dizendo para vocês, a gente acrescentou esse instrumento justamente para tentar captar esse processo inicial de compreensão emocional. E aí aqui a gente trabalha com vários tipos de tarefinhas emocionais, então essa, por exemplo, a gente trabalha com emojis, que são bastante lúdicos. A ideia é que a criança veja a figura de alguns emojis e diga qual emoção está sendo expressa ali. Numa outra situação, a gente pergunta, a gente dá a carinha do emoji e pergunta o que aconteceu para o emoji estar assim. Ou seja, a criança tem que identificar a expressão emocional e identificar quais tipos de situações causariam, hipoteticamente, aquela expressão. Então, é um item um pouquinho mais difícil e vai seguindo aquela ideia de graduar o nível de dificuldade. A gente também trabalha com situações de resolução de conflitos emocionais. Então, nesse caso, o César, ele ficou com vergonha de perguntar uma coisa para a professora. No final da aula, por causa da vergonha, ele acabou não perguntando. Quanto que essa solução é ruim, mais ou menos, ou boa, para lidar com a vergonha do César, né? Então, a ideia é que a criança tenha que fazer alguns julgamentos situacionais de ações que podem favorecer ou não quando a criança está experienciando algum conflito emocional. A gente também tem historinhas, né? Nessa historinha a gente apresenta a Cissa, que é a personagem principal. A Cissa, ela vai na escola com um sapatinho que todo mundo diz que é feio, e aí a gente tem uma série de perguntas de cunho emocional sobre como a Cissa poderia agir, como a Cissa se sentiu e assim por diante. O criatividade emocional, que é o nosso último subteste, ele é bastante parecido com um dos que eu já apresentei, o Histórias B. A diferença é que agora a gente está trabalhando com imagens que são coloridas e mais opções de respostas emocionais. No criatividade emocional, a criança é exposta a mais ou menos 8 a 9 desenhos, né, como vocês veem aqui, e ela deve selecionar 3 para contar uma história, e dessa vez a gente inclui a instrução de que seja uma história bastante criativa. Depois que a criança selecionou as 3 figurinhas que ela quis, ela é convidada de novo a gravar a história, e na sequência, quando ela termina de gravar a história, ela é apresentada novamente aos mesmos itens, né, na sequência, para que ela conte uma história diferente da primeira e que também seja bastante criativa. Então, aqui, além da gente estar avaliando formas como a criança lida com situações que existe um conflito emocional, então ela ignora o conflito, ela dá uma resolução positiva para o conflito ou negativa, ela também é convidada a reformular, tornar uma nova história, que é o ponto justamente da criatividade. Trazendo um pouquinho aqui da linha do tempo, então as nossas trajetórias de estudo, eu já comentei com vocês que foi feito um laboratório cognitivo. No laboratório cognitivo a gente usou uma versão em papel e lápis, que era justamente para favorecer a interação entre a criança e o avaliador. Nesse laboratório foram feitas justamente perguntas para entender o que a criança estava captando desde a instrução até os itens em si, né, as tarefas em si. Em 2019 a gente contou com 2 coletas mais robustas em 2 localidades diferentes, e aqui a gente estava testando a plataforma online. Trazendo alguns resultados preliminares de um N de 2.226 crianças, a gente pode ver aqui a distribuição foi bastante razoável, né, bastante uniforme entre os anos. Então, a gente observa desde já que as crianças, tanto do 1º até o 5º ano, foram capazes, né, de responder aqueles itens. Então, os itens estavam com uma complexidade que fosse adequada também ao 1º ano, que era uma preocupação grande nossa. A nossa faixa etária também aí variou dos 5 aos 12 anos, com uma média razoável de 8 anos, né, então bem equilibrada, e também um equilíbrio legal entre meninos e meninas.
O que a gente observa aqui, que eu estou trazendo para vocês, é o resultado do teste de percepção emocional. Então, são os emojis que a criança tem que dizer o que o emoji está sentindo, o que fez, o que aconteceu para o emoji estar se sentindo assim. A gente observa dois fenômenos que são bastante interessantes e bastante frequentes na literatura. O primeiro fenômeno é a ascensão do score da criança ao longo dos anos. Então, a gente observa que no primeiro, em comparação com o segundo, terceiro e quinto ano, existe uma reta crescente, e isso é esperado porque o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento pensando na perspectiva da inteligência emocional, ele é ascendente ao longo dos anos, existe uma correlação entre idade e inteligência emocional, percepção emocional também. E um outro fenômeno que é curioso e acontece, a literatura vem reportando, nos anos iniciais, né, de desenvolvimento humano, existe uma tendência, mesmo que leve, das meninas apresentarem maior desempenho em tarefas, por exemplo, como percepção emocional do que os meninos, né? Então, esse resultado ele mostra justamente que o instrumento lá de inteligência emocional e especificamente percepção emocional tem seguido resultados que são também encontrados na literatura. Isso daqui é a estrutura fatorial, né? Então, como que o teste dos fantoches ou puppets, esse foi o primeiro instrumento que eu mostrei para vocês. Estou quase fazendo um teste de memória com vocês, né? Com tantos subtestes que eu estou mostrando. Mas só para lembrar, o fantoches, ele é o primeiro subteste onde tem duas opções de resposta. Né? Então, eu só percebo que um amigo teve um problema um bom tempo depois, versus eu percebo quando um amigo tem um problema. Esse instrumento, ele foi baseado no nosso modelo socioemocional, então das 5 macrocompetências, e a gente estudou justamente como que esses itens que a gente avalia, a gente tem 43 itens, como eu contei para vocês, como que eles se organizam, né? Será que eles estão avaliando dentro lá do nosso modelo? Como que eles estão distribuídos em termos de fatores? E aí a gente observa 5 fatores, como esperado. Esses 5 fatores, eles se organizam de uma forma bastante própria para o desenvolvimento no ensino fundamental 1, onde a gente tem itens que avaliam colaboração, ou seja, a compaixão e o respeito pelo outro. Isso é bastante relacionado à nossa competência de amabilidade, de uma forma geral. A gente tem itens que avaliam o que seria a nossa resiliência emocional, mais especificamente a tolerância ao estresse e a confiança, né? Então, como eu lido com a ansiedade, com o medo, com a baixa autoestima, então quanto que eu confio no meu potencial. Também de regulação emocional da raiva, que tem bastante a ver com a nossa competência, tolerância à frustração, que é justamente o autocontrole, o controle da raiva, como que eu lido quando, que tem um errinho de português, mas com irritabilidade e autocontrole. A gente tem uma competência de engajamento social, então quanto que eu sou sociável, assertivo, aceito pelo grupo, enquanto comportamentos interpessoais. Também um fator que é bastante relacionado a capacidades cognitivas, que é justamente a concentração e a motivação, né? O que a gente está chamando de task performance. Então, quanto que eu consigo desenvolver ali. Por fim, encerrando minha fala, eu trago algumas perspectivas futuras de estudo. Como eu disse para vocês, a gente está em constante aprimoramento. A gente tem aí esse N de 2.200 e poucas crianças, que justamente está dando subsídios para a gente entender o que deu certo, o que a gente pode melhorar. Uma das perspectivas de estudo é justamente continuar extraindo dados e interpretando esses dados. Eu trouxe só 2 subtestes para vocês hoje, mas a ideia é que a gente está analisando também os outros 3 subtestes, trabalhando também numa versão aprimorada do instrumento, e aí a gente está trabalhando bastante com gamificação, como eu vou mostrar já para vocês só um pouquinho de como é a nova carinha do instrumento. Então a gente percebeu que as crianças, elas ficaram muito entusiasmadas na hora de responder o instrumento, por ser em computador, por ter áudio, por ter imagens, então elas se engajavam bastante, principalmente na hora de contar as historinhas. Foi um processo bastante divertido para elas, as historinhas elas vieram muito ricas, em sua maioria.
Também calibrar o instrumento, e aí quando eu falo de calibrar, a gente está desenvolvendo um score de aquiescência, né? Então, quanto que as respostas, né, os vieses de resposta podem ser controlados para que a gente tenha um resultado mais adequado, ou então mais característico justamente do que a criança está reportando ali. E esse daqui é o Sena, o aplicativo Sena para crianças, que está quase em desenvolvimento. Só para ressaltar, esse daqui é um nome fictício, né, que a gente está testando o usuário, e ele está em construção. Então, a ideia é que a gente trabalhe com cards, trabalhe bastante com a ideia da gamificação, para a gente ainda mais conseguir usar justamente da capacidade atencional da criança, tornar algo lúdico, que ela de fato se engaje, e a gente obtenha resultados mais fidedignos. É essa a minha fala, estou aberta para perguntas. Obrigada, Ana. É super interessante ouvir sobre esse instrumento, e a gente tem uma pergunta aqui no chat. É uma pergunta e acho que um comentário também, que acho que você pode trazer algumas contribuições, né? Então, sobre a questão da amabilidade, quando você trouxe o exemplo do fantoche, me parece que nas duas situações a criança percebe o colega com um problema, porém, na primeira situação existe uma questão temporal, então só percebo um tempo depois, não necessariamente não percebe o problema. Então, essa questão de temporalidade e dos traços de amabilidade, como é que você vê isso? Legal, é muito boa essa observação. A gente não poderia, por exemplo, trabalhar com itens que fossem extremamente dicotômicos, né? Então, a gente entraria no campo da desejabilidade social muito baixa, né, nesse caso. Então, pouquíssimas crianças iriam dizer, até por uma questão de convenção social, de que elas simplesmente não percebem quando um colega tem problema. Existe um contexto social e existe uma desejabilidade social ali, e poucas crianças responderiam. Então, a gente tentou também construir itens que mitigasse um pouco essa ideia da desejabilidade. Então, que a gente tivesse um contexto onde a gente consegue dizer que, de um lado, a criança não é pronta ali em atender uma necessidade de um amigo, porque ela não percebe ou porque ela não tem interesse, versus uma onde ela consegue ir ali até o amigo, né? E também a chave de resposta de pouco, mais ou menos o bastante, também é uma forma da gente conseguir e que a criança expresse aquela competência dela, mas também sem cair muito dentro da desejabilidade social. Obrigada, Ana. Bom, outra aqui. Parabéns, Ana Carolina, muito interessante os instrumentos. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi a coleta de dados e quais foram as dificuldades encontradas nesse processo. Muito legal, assim, eu acompanhei duas das coletas, então o laboratório cognitivo eu não fiz parte dessa coleta presencial, mas as outras duas eu coletei. E poderia ficar um tempão falando, porque primeiro tem uma questão muito bonitinha das crianças respondendo, né, nessa fase etária, elas descobrindo ali o instrumento, interagindo, então essa parte é muito gostosa, e a parte mesmo de quanto que elas conseguiram aprender, de fato, as crianças de primeiro ano, especialmente, e algumas de segundo ano, elas têm mais dificuldade. Por exemplo, nos dois locais de coleta, essas crianças não tinham familiaridade com o computador, né? A gente teve acesso ao computador para fins de coleta, mas essas crianças de primeiro, segundo, até terceiro ano não tinham ainda aula de informática, não tinham nem familiaridade com manusear o mouse, não tinham ainda uma correspondência do que era aquela setinha que ficava mexendo. Então, a gente fez um trabalho inicial, e aí esse trabalho inicial foi individual, coisa de 1 ou 2 minutinhos, mostrando a criança, né, para que ela mexesse o mouse. Alguns a gente estava com notebook, então que ela guiasse pelo trackpad, justamente para que ela pudesse se familiarizar com aquele ambiente. Além disso, todos os 5 subtestes, ele tem um vídeo instrucional anterior ao início da testagem, né? Então, começou fantoches, a criança vê um vídeo curto que apresenta justamente como ela deve responder, né? Você vai ver 2 itens, você clica no que é mais parecido com você, diga sobre como você age, sente, pensa,
E aí a gente mostrava esse vídeo para as crianças, e as crianças, muitas delas sozinhas já paravam o vídeo, já iam para o próximo item, já sabiam o que fazer a partir disso. Algumas sim, e a maioria das que tiveram dificuldade eram do primeiro e segundo ano, e elas precisaram de um pouquinho mais de assistência. Então, que pelo menos durante os 2, 3 primeiros itens, ficasse alguém ali próximo, justamente para a criança entender onde que ela clica. Algumas pegavam de um jeito muito bonitinho, assim, mas tentando clicar, mas isso ao longo do tempo foi evoluindo mesmo para as crianças que não tinham familiaridade com o computador. Então a ideia é que para essa fase etária é muito importante que tenha, sim, um aplicador, que é o professor ou algum educador, né, quando a gente está pensando dentro da escola, que olhe para essas dificuldades e possa fazer um acompanhamento. Não é um acompanhamento extensivo, maçante, até porque a gente quer deixar a criança num ambiente onde ela se sinta tranquila para responder, mas ela precisa de algum tipo ali de auxílio, principalmente no começo. E aí, pensando nessa questão de aplicação, a gente teve uma pergunta: qual o tempo médio que a gente levou para isso acontecer? A primeira versão que a gente fez, então, nas 2 primeiras coletas, a gente tinha um número de itens um pouco maior, né? A gente usou algumas estratégias de coleta, então a gente usou o BIB, né, que é um método de aleatorização e de organização dos itens para não sobrecarregar. A gente fez coletas em 2 dias separados, 2 dias consecutivos e separados. Cada aplicação, ela teve duração média de mais ou menos 15, 20 minutos. Tá? Então, no primeiro dia, a criança respondia um tanto de itens, durante 15, 20 minutos, durante o outro dia, respondia um tanto mais. Tá? Esse tempo variou principalmente no das historinhas, porque as crianças contavam uma historinha, daí queria contar outra, então, esse tempo, elas brincavam bastante com o instrumento. Legal. E aí a gente teve 2 perguntas aqui que são do mesma temática, então eu vou juntar pensando como que os professores podem ter disponibilidade desse instrumento, ou se isso vai acontecer, se vai ficar disponível, se tem algum vídeo, como é que está esse processo. Tá. Esse instrumento, como eu disse lá no começo, ele faz parte de um projeto, né, de desenvolvimento socioemocional no Ensino Fundamental 1, que é o Iniciando Diálogos. Então ele faz parte de um pacote, vamos assim dizer, onde a gente tem um instrumento, mas também tem um material formativo que dá suporte para isso. Ele é um instrumento que ainda está em desenvolvimento, infelizmente a pandemia atrasou um pouco os nossos cronogramas, porque a ideia é justamente que a gente possa fazer coletas, para que a gente possa observar essas crianças e fazer essas melhorias. Eu acredito que a partir de final de 2021 a gente já vai ter esse instrumento finalizado em aplicativo e também na versão papel e lápis. Bom, um comentário aqui da Marília. É muito importante o desenvolvimento desse instrumento, especialmente em anos em que não há avaliações de larga escala de desempenho acadêmico. Nos anos ou idades em que há também avaliação de larga escala, há correlação entre bom desempenho de competências socioemocionais e outras ditas cognitivas? Sim, sim, existem alguns estudos, né, e aí a gente já está pensando, então, no ensino fundamental 2 e ensino médio, né, que justamente relaciona as competências socioemocionais, que daí são avaliadas pelo instrumento SENA, não por esse que eu mostrei para vocês, e notas padronizadas, por exemplo, o SPAES do Ceará, eu acredito que com o SAEB também existam estudos, e aí existe uma correlação entre algumas competências socioemocionais, né, a ideia é que não sejam todas, e que são competências socioemocionais que quando a gente vai olhar para a interpretação, ela tem bastante a ver com a nossa organização no espaço, então, por exemplo, a autogestão, né, então quanto que eu consigo focar, manter a atenção, ter e perseguir um objetivo. Isso tudo tem a ver, por exemplo, com um melhor desempenho acadêmico, porque se eu consigo ter como um objetivo estudar, tirar boa nota, aprender aquele conteúdo, a autogestão vai me ajudar a fazer isso, né, cancelar os ruídos na minha frente para que eu possa me centrar a isso. A amabilidade também, alguns estudos têm mostrado correlação com o desempenho acadêmico, que é justamente eu conseguir olhar para aquilo que eu preciso fazer, que é o estudar, e consiga usar dessas competências socioemocionais para ter um melhor desempenho.
Obrigada, Ana. Acho que a gente tem tempo para mais uma. A gente tem bastante pergunta aqui, então acho que a gente não vai conseguir passar por tudo, mas aí vocês podem encaminhar e-mail para mim, para a Ana, enfim, e a gente consegue trocar esse conhecimento. Para a gente fechar, já que a gente está falando de competência socioemocional, como se entende, então, essa tendência das meninas a maior desempenho nas competências nos primeiros anos de vida? Legal, essa pergunta é muito boa. Todas, na verdade, são, mas eu gosto bastante, assim, de entender por que existe essa diferença tão grande. E aí eu só quero ressaltar que essa diferença é encontrada em inteligência emocional, não em socioemocional, né? Existe uma diferença, ela é tênue, né? Mas a ideia é de que as competências socioemocionais, elas são as nossas competências que a gente lida no dia a dia, né? Como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente. A inteligência emocional, ela é uma área um pouco mais focada em emoções, né? Então, se eu consigo reconhecer que aquela expressão é de alegria, se eu consigo reconhecer que aquela expressão é de surpresa, esse tipo um pouquinho mais fechado de escopo, né? Existe alguns estudos que justamente mostram isso, e esses estudos são de diversos países, então é um fenômeno que acontece, com o tempo ele vai se regulando, né, então essa diferença entre meninos e meninas deixa de existir, principalmente quando a gente fala de percepção emocional. Tem alguns estudos que falam da regulação emocional, então quanto que eu posso usar de estratégias para regular o que eu estou sentindo. Então, se eu estou com muita raiva, mas eu não posso demonstrar aquela raiva, que estratégias que eu posso usar? Contar até 10, enfim, eu estou minimizando, mas só para a gente ter uma ideia. Então, nessa competência, as mulheres ainda têm um pouco mais de diferença, e essa diferença se mantém ao longo da vida. Existem alguns autores que dizem muito sobre a influência cultural, né? Então, de uma certa forma, direta ou indiretamente, as meninas são, desde o início da vida, muito mais estimuladas a observar o ambiente emocional delas, né? Então, elas têm mais proximidade com o emocional, então, as meninas podem chorar, as meninas podem expressar as emoções delas, então isso, lidar com a reação emocional é muito mais comum nas meninas do que nos meninos. Ainda existe uma cultura muito forte, não só no Brasil, de que menino não chora, de que menino é mais na raiva, né, e mesmo assim como que essa raiva é expressa. Então esses são alguns dos fenômenos que podem explicar isso. Não existe, pelo menos no meu conhecimento, se alguém tivesse conhecimento eu vou adorar ouvir sobre, um estudo neurológico que mostre diferenças neuronais ou estruturais que representem essa consequência aí. Então, se atribui muito mais a esse contexto cultural. Obrigada, Ana. Bom, eu acabei de passar nossos e-mails aqui no chat para o pessoal, caso a gente consiga aí, ou caso eles queiram mandar mais dúvidas para a gente. Marília, é com você agora, e eu queria só agradecer a oportunidade de a gente poder falar sobre o que a gente tem desenvolvido dentro do Instituto. Então, obrigada, Rede, por esse espaço. Obrigada, Catarina. Obrigada, Ana Carolina. A gente que agradece a parceria de longos anos e, claro, esse curso foi maravilhoso, muito bom mesmo. Eu vou compartilhar minha tela para fazer o sorteio. Então, primeiro, tudo certo? Conseguem ver? Eu vou só ver quantas pessoas tem online. A gente tem um jeito de monitorar isso ao vivo. Nós temos 53 pessoas online. E aí eu vou passar para esse site, que é um site público, né, gratuito, que realiza esse tipo de sorteio, né? Então, vou colocar que temos 53. Então, ele vai sortear um número entre 1 e 53, e esse número vai representar a pessoa que vai ganhar os 3 livros, gentilmente doados pela editora Ateneu para esse evento. Então, vamos lá. Sim, número 45. Então, vamos ver quem é. Número 45, Ana Cláudia Cipriano. Parabéns. O pessoal da Mescla Eventos vai entrar em contato com você para acertar o envio do livro. Tá bem? Então, vou descompartilhar. E queria passar a palavra para a nossa coordenadora de educação, professora Débora Fogel.
Parabéns para a Cláudia, né? Sortuda, né? Acaba de ganhar 3 livros. Bem, gente, eu sou Débora Fogel, eu sou coordenadora de educação da Rede de Ciências para a Educação. Eu estou aqui para agradecer muito, muito a presença de todos e todas durante esses 3 dias, né, de evento, desse terceiro encontro da Rede de Ciências para a Educação. A gente, meu nome, em nome da rede, do Roberto, da Marília, acho que a gente não pode deixar de agradecer a todos os palestrantes, né, que participaram nesses 3, não diria dias, mas foram 3 fins de tarde conosco. Muito obrigada a cada um de vocês que, né, enfim, dispensou tempo, né, para estar conosco. A gente também não pode deixar de agradecer de jeito nenhum a todos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, em especial agradecimento ao Instituto Ayrton Senna, que acaba de, né, falar nesse curso espetacular, a Somos, né, que viabilizou esse evento, né, graças a Somos nós estamos aqui hoje, nesses tempos inéditos, reunidos de forma virtual, e também ao Instituto DOR, que também nos apoia, não só nessa iniciativa, como em várias outras ao longo dos anos. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, certamente no ano que vem a gente se vê, a gente espera que de forma presencial, ou quem sabe até de uma forma híbrida, né, já que com esse formato a gente consegue alcançar, né, várias pessoas que eventualmente não podem vir ao Rio, ou onde quer que seja que a gente realize esse evento. A primeira edição foi em São Paulo, no ano passado no Rio, e dessa vez nós estamos aqui na tela de sílico, né? Mas enfim, de silício. Mas, de qualquer maneira, eu também convido a todos, né, enquanto não chega o ano que vem, para a gente se encontrar de novo, não deixem de visitar o site da rede, a gente tem vários materiais, produções bibliográficas, artigos, né, a gente tem uma produção intensa ao longo de todo o ano, versando sobre vários temas. Nós agora estamos com podcast, prestem atenção, muito legal, então eu também convido a todos para assistirem esse podcast, Educação Tem Ciência, muito legal, sempre um pesquisador e um professor conversando sobre temáticas afeitas à educação. Então é isso, gente, a gente agradece muito, a gente espera que tenham sido momentos de aprendizado, de discussão, e a gente espera vocês com muito carinho no ano que vem, aqui para o 4º encontro da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Muito obrigada, Marília, Roberto, e a todos que estiveram conosco nesses últimos dias. Fiquem bem e usem máscara. Muito obrigada. Não sei se o Roberto quer falar alguma coisa, Marília, mas é isso, gente. Acho que a gente, então, se despede aqui, né? Obrigada, meninas aí do curso, maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Um bom fim de sábado.